Olá, enfermeiro, olá, enfermeira. Sou Fernanda Minenelli, sou enfermeira como vocês, somos pares. Eu sou gestora de enfermagem e hoje você está aqui comigo, 7 horas da manhã, como todas as segundas-feiras, na nossa passagem de plantão com Fernanda Minenelli. Então, para quem não conhece, a nossa passagem de plantão, ela acontece todas as segundas-feiras aqui nesse canal, às 7 horas da manhã, onde a gente discute um tema voltado ao processo seletivo do enfermeiro dentro da metodologia SBAR. E a metodologia SBAR, ela serve para quê? É uma das metodologias que a gente mais utiliza dentro do ambiente hospitalar para a passagem de plantão, para a transição do cuidado, onde ela acaba sendo muito mais eficiente, muito mais diretiva, ela acaba tendo toda a sua parte processual e acaba norteando o enfermeiro com as informações necessárias. Então, aqui vocês aprendem dois tipos de conteúdo em um só. Então, um voltado ao processo seletivo e dentro da metodologia SBAR, vocês já vão praticando para quando vocês estiverem lá no dia a dia, na prática, vocês vão lembrar que vocês já foram muito mais familiarizados com essa metodologia. Nosso canal, então, aqui na rede, siga, compartilha, a gente tem postado bastante vídeo para vocês e a gente também tem redes parceiras da Academia da Saúde, é só acompanhar a gente em outras redes sociais que todos os dias a gente posta conteúdo bem importante, com um tema relevante e que o nosso propósito, aliás, o meu propósito é te ajudar a ser contratado nas instituições onde você, enfermeiro, quer trabalhar. Então, se você está aí no mercado, está disponível, está numa instituição que não está te agradando e que você quer encarar um processo seletivo e não sabe como, eu posso te ajudar. Eu sou Fernanda Minenelli e eu vou te ajudar. E hoje é um tema muito bacana, porque quando a gente fala de profissional da enfermagem, a gente pensa no todo. Tanto enfermeiro quanto técnico de enfermagem. Quando a gente olha o perfil dos enfermeiros formados no Brasil, cerca de 40% dos enfermeiros formados no Brasil eram técnicos de enfermagem. Então, o nosso tema de hoje eu sou técnico de enfermagem. Eu tenho vantagem quando eu penso fazer faculdade de enfermagem? Qual é a minha vantagem? Como que eu tiro proveito disso? E é isso que a gente vai abordar no nosso SBAR de hoje, na nossa passagem de plantão. Então, agora a gente vai começar com um S de situação. A situação de hoje nessa aula a gente vai explorar um pouquinho o crescimento profissional da transição do técnico de enfermagem para o papel do enfermeiro, considerando já o conhecimento prévio do técnico de enfermagem do dia a dia hospitalar. Então a gente vai entender como que essa experiência prévia do técnico de enfermagem contribui ou não na experiência do enfermeiro. Vamos lembrar, gente, que o nome já diz técnico de enfermagem, então ele te traz conhecimentos técnicos, ele te traz conhecimentos práticos do dia a dia, mas a gente não pode deixar isso passar, isso não pode ser uma experiência irrelevante, muito pelo contrário, significa que se você é uma pessoa que já passou pela situação de técnico de enfermagem, muitas barreiras técnicas já foram transpostas. E agora é o momento de você entender qual é o seu papel como enfermeiro e entender que as próximas barreiras que estão vindo adiante, que aí vai além, é raciocínio clínico, é liderança, muito mais autoconhecimento, muito mais soft skills como comunicação. E aí a gente vai abordar um pouco como você, como técnico, consegue transpor de uma forma muito mais saudável o papel para enfermeiro. E aí a gente vai para o nosso breve relato, que é o nosso B do SBAR. E aí, falando do nosso breve relato, nosso breve histórico, falando um pouco sobre crescimento profissional. Então, dentro da área da saúde, muitas vezes a gente fala de progressão de cargos. Mas na enfermagem, quando a gente fala de progressão de cargos, a gente já está falando do enfermeiro. Até porque o técnico de enfermagem, por ser um perfil técnico, dificilmente, são raras as exceções que a gente encontra nas instituições graus diferentes de técnico, como um técnico nível 3 ou um técnico sênior, algo do tipo. Isso acaba sendo muito mais difícil, assim, é uma proporção muito pequena. E aí, diante disso, muitos técnicos de enfermagem, pensando em progressão de carreira, acabam buscando fazer a faculdade, a graduação de enfermagem como um próximo passo da sua carreira, o que faz total sentido, visto que ele já está muito mais familiarizado com o ambiente de trabalho, ele já entende a rotina, ele já começa a observar o papel
dos enfermeiros com o qual ele trabalha, e isso acaba trazendo assim, quem é a sua inspiração, o que você enxerga para você, quem você quer ter como referência ou não quer ter como referência. Então, devido à sua prática, à sua experiência prática e conhecimento do ambiente hospitalar, você está muito bem técnico, posicionado para assumir o papel de um enfermeiro, pensando que muitos medos de recém-formados de enfermagem que não passaram por essa fase, você já passou, que são medos técnicos. Será que eu vou conseguir funcionar um acesso adequadamente? Será que eu vou conseguir passar uma sonda nasogástrica adequadamente? Até porque para o técnico acaba sendo a nasogástrica. Será que eu consigo fazer um curativo adequadamente? Gente, calçar uma luva estéril acaba sendo um problema, os dedos todos grudam, a gente sabe, o começo, aí você faz sozinho, dá certo, você faz na frente da professora, você coloca 3 dedos num buraquinho só. Então toda essa parte técnica, para você que já passou por isso, fica muito mais fácil. E aí é aquele momento que você precisa olhar o que é exclusivo do enfermeiro e que vai além também das questões técnicas, mas muito mais pensando em raciocínio, organização, planejamento. E aí o quanto você também pode contribuir como técnico de enfermagem atual, estudante de enfermagem ou até mesmo já se formou em enfermagem, o quanto você começa a contribuir com o seu olhar que já tem um quezinho a mais dentro do seu plantão. É esse momento que você começa a mostrar para quem você está trabalhando, para o seu enfermeiro, para o seu líder, para o seu gestor, que você é uma pessoa que merece reconhecimento, porque você foi buscar um conhecimento diferenciado e de uma certa forma você já começa a aplicar dentro do seu escopo de trabalho. Então, mesmo como técnico de enfermagem, você começa já a ter algumas nuances que dá aquele clique assim do tipo, essa pessoa tem o perfil realmente para assumir a liderança de um plantão, a liderança de uma equipe. Então, agora, para a gente saber um pouco mais de como fazer, a gente vai para a avaliação, que é o A do nosso SBAR. Você, técnico de enfermagem, você precisa pegar a sua experiência de ouro em conviver no ambiente hospitalar ou de clínica ou uma casa, ou qualquer outro lugar que você trabalhe. Então você precisa utilizar esse seu conhecimento de ouro para que isso já te dê segurança para você enfrentar o seu próximo obstáculo. E qual é a chave do sucesso disso? Você tem um link para o enfermeiro, você observa o seu enfermeiro todos os dias. Então é ele que você procura, é ele que te direciona, é ele que organiza o setor onde você trabalha. Então use o seu enfermeiro. Quem acaba indo direto da graduação e da graduação se forma, acaba tendo contato com os enfermeiros exclusivamente no seu ambiente de estágio e que muitas vezes é um tempo restrito, por um período restrito também. E você não, você além do seu período de estágio, você tem outros exemplos, que são os enfermeiros com o qual você está trabalhando, ou o enfermeiro que você vê passando plantão, ou o enfermeiro que pega o plantão dali do plantão onde você trabalha. Outros setores que você às vezes acaba contribuindo, rodando algum dia para ajudar na questão técnica mesmo da instituição. Então use disso, use do seu conhecimento, use do que você observa. Explica para o enfermeiro dali da tua área que você está fazendo faculdade, ou que você está finalizando a faculdade, ou que você fez a faculdade. E pede para que ele te ensine um pouco mais sobre a rotina. Pede para você acompanhar um pouco mais a rotina. Eu não estou falando para você fazer o papel do enfermeiro. Principalmente se você não for um enfermeiro formado e não tiver um conselho. E se você estiver naquela instituição e você não estiver registrado como enfermeiro, você também não pode fazer atribuições pertinentes do enfermeiro, mesmo sendo formado. Porém, em conjunto com ele, auxiliando ele, sob a supervisão dele, por que não ele ir te doutrinando? Então aproveita essa oportunidade, pensa que é uma oportunidade de ouro, que qualquer pessoa que estiver na faculdade gostaria de ter, que é acompanhar uma rotina. Eu sei que a nossa rotina de trabalho é muito corrida e que você também vai ter um monte de paciente para cuidar. Mas eu não estou falando para você fazer isso todo dia. Aproveita um final de semana que vai dar uma baixa ali no setor. Às vezes tem aquele período do mês também que o setor dá uma acalmada, ou às vezes aquele dia que a gente tem menos paciente ou tem pacientes mais tranquilos.
Conversa com o seu enfermeiro. Fala para ele, fala assim, olha, aproveitando aqui a nossa metodologia SBAR, posso fazer uma passagem de plantão desse paciente que eu estou cuidando para você? Para ver se você vai entender de quem que eu estou falando? Posso fazer a evolução dele aqui no papel? Eu não estou falando que eu vou registrar no prontuário do paciente, mas aí você pode me ajudar e ver onde é o ponto que eu posso melhorar. A gente aproveita e trabalha o feedback, como dar feedback e como receber feedback também. Isso também faz parte do enfermeiro e vai ser mais uma coisa que você vai estar começando a se familiarizar. E é a partir disso, é a partir desse tete a tete que você começa a adquirir experiência. E aí, de novo, num processo seletivo, eu não tenho experiência como enfermeiro, mas eu tenho uma experiência como técnico e posso te contar? Lá como técnico eu tinha enfermeiros que acabavam me ajudando e eu ia cada vez mais me familiarizando com a rotina do enfermeiro. Então eu posso não ter uma atuação comprovada, mas eu tenho muita noção do que acontece dentro de um plantão falando de escopo do enfermeiro. Então aproveita, existem escalas, aliás, dentro do processo de enfermagem, o que compete ao técnico de enfermagem é sinais vitais, anotação de enfermagem, alguns procedimentos menos complexos. E deixando o procedimento mais complexo, histórico de enfermagem e escalas de avaliação para o enfermeiro. Então se familiarize com as escalas, entenda, analisa ali o paciente, devolva para o seu enfermeiro, veja se está de acordo com realmente o raciocínio clínico. Raciocínio clínico, gente, é como andar de bicicleta. A gente começa com muita dificuldade, na maioria das vezes precisando das duas rodinhas. Aí a gente vai aos pouquinhos tirando uma rodinha, tirando outra, vai cambaleando, de vez em quando a gente cai, rala, melhora, volta, até que o momento que a gente aprende a andar. Isso é raciocínio clínico, mas a gente só consegue andar de bicicleta se a gente pratica. A gente só consegue raciocínio clínico se a gente pratica também. Então, se você tiver a oportunidade de se antecipar e começar a praticar e ter o apoio ali do seu enfermeiro, é como se fosse um estágio ali supervisionado, que você não tem ação direta ao paciente, mas que você faça e ele te avalie, vai ser de grande valia para você. Então entenda o quanto é importante, além de você ter o conhecimento técnico, o maior ganho de você ser técnico de enfermagem é você ter todo esse conhecimento e uma palavra que a gente sempre fala aqui dentro do ADS, o networking. Você não tem ideia que você fazer parte de uma equipe de enfermagem, conhecer enfermeiros e estar junto com eles, de acordo com o que eles estão fazendo dentro do trabalho, isso é uma forma de networking. É uma forma de você conhecer e ser conhecido e eles poderem te ajudar. Então, agora que você já entendeu como aplicar, a gente vai para as recomendações finais. E esse é o final do nosso SBAR. Falando de recomendação, então agora a gente vai um pouquinho por tópicos. Então, quando a gente fala da importância de eu ser técnico de enfermagem, querendo virar enfermeiro, o que me destaca no mercado é isso. É o reconhecimento e a valorização da experiência prévia, a gente não pode deixar para lá. É uma experiência prévia dentro da área da saúde que acaba contando bastante, principalmente quando você traz esse relato de que, de uma certa forma, você ultrapassou um pouquinho o seu limite assistencial ali dentro do seu escopo de trabalho e conseguiu ter um olhar um pouco maior. Aliás, isso acaba não ocorrendo só de técnico para enfermeiro, mas dentro do próprio plano para enfermeiro. Você só vai sair de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para liderança, quando você mostrar que aquele seu quadrado não te cabe mais e que você já está começando a ultrapassar fronteiras. E esse é o começo de você como técnico. É mostrar que essa fronteira de técnico já está muito pequenininha para você e que você já está buscando algo maior. Outra coisa que é bacana é identificar as lacunas de conhecimento e área de desenvolvimento. É nesse momento que você nem tem uma avaliação formal, mas que você tem alguém já te dando um feedback, que você comece a entender quais são as lacunas que você tem ali que você precisa se desenvolver. Porque às vezes vão ter coisas que você nem conseguiu ver no estágio, não teve essa oportunidade, mas que você vai ter nesse momento. Então você começa a entender que onde você pode se desenvolver. É também o momento de você aproveitar um aprendizado prático do tipo, técnicos de enfermagem antigamente, eles faziam procedimentos que hoje em dia, por regulamentação, ele é exclusivo do enfermeiro. Então ele tem noção do procedimento, ele já fez inclusive. Agora, técnicos formados mais recentemente, muitos procedimentos eles não têm nem ideia de como faz.
E aí é nesse momento que ele vai para a enfermagem, ele está no 0 a 0, junto com aquele que acabou de se formar também e que não tem experiência prévia. Então aproveita. Ah, vai passar uma sonda nasointeral? Posso te acompanhar? Eu fico lá ajudando, põe a mão no ombro do paciente, ajudo a posicionar a cabeça, falo para o paciente deglutir, vejo qual é a sua conduta em relação a isso, eu fico só no cantinho olhando. Ah, vai fazer uma punção de portocate? A mesma coisa. Isso também não é do técnico de enfermagem, é do enfermeiro. Ah, é um curativo mais complexo? A mesma coisa. Então aproveita essa oportunidade para você ver coisas práticas que no seu dia a dia de técnico você também não vê, porque você não faz. E isso acaba sendo exclusivo do próprio enfermeiro. E aproveita a oportunidade de olhar para o enfermeiro, principalmente naquele enfermeiro que você olha, e eu lembro de todos os que eu olhei, admirei e falei, quero ser igual, e espero do fundo que muitas pessoas olhem para mim e pensem a mesma coisa, e pensem na sua habilidade de comunicação e liderança. E a nossa liderança, ela é um pouco nativa, mas ela também é inspiradora. E muitas vezes, quando a gente está começando numa carreira, sendo um líder de setor, como é o enfermeiro daquela equipe de técnicos de enfermagem, a primeira coisa que a gente faz é ter uma inspiração, porque às vezes a gente não sabe direito como fazer. Então, aproveita esse momento que vocês têm contatos com o enfermeiro e entenda o perfil que você acha que você se adequa mais, que você quer ser, ou aquele que você não quer ser. E se você não quiser ser, entenda também o porquê você não quer ser. Tenta também entender o lado daquele outro enfermeiro, porque às vezes a gente entendendo o outro lado, a gente começa a entender as atitudes também. Então, aproveite todas essas habilidades, aproveite essa oportunidade de ouro que você tem na mão, técnico de enfermagem, se desenvolva. O mercado da saúde, o mercado de enfermagem precisa de pessoas desenvolvidas, excelentes técnicos, e a partir do momento que você escolhe ser enfermeiro, que você seja um enfermeiro e não que você seja um técnico de enfermagem que resolveu fazer enfermagem porque quis sair do cuidado. Não, eu sou um técnico de enfermagem que resolvi fazer enfermagem porque eu quero me desenvolver dentro da área, porque ser enfermeiro só ali nesse primeiro step não vai ser o suficiente. Eu vou buscar algo muito maior dali para frente. Então, se esse conteúdo foi bom para você, se você entendeu qual é a sua importância ali como técnico de enfermagem e no desenvolvimento, curta aqui, compartilha com o seu colega. A equipe de enfermagem é gigantesca, tem muita gente que precisa ouvir um pouquinho mais sobre isso, e conta a sua experiência pra gente. Até o próximo Esbar.